E aí pessoal, beleza? Sou o professor Harrison, trazendo mais uma dica hoje de língua portuguesa então. Dica para concursos públicos, né gente? Hoje vamos tratar um pouquinho e falar um pouco sobre as classificações das palavras o e a. Né? Normalmente identificamos essas palavras como artigos definidos, né? O a, os, as, mas elas podem ter várias classificações de acordo com o contexto em que elas aparecem na frase, né gente? O a pode ser o artigo, pode ser um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, uma preposição. Já o pode ser o artigo, um pronome pessoal, um pronome demonstrativo também, beleza? Então são essas diversas classificações que nós vamos analisar em uma questão de um concurso anterior aqui que eu trouxe para vocês, gente. Então, a questão fala o seguinte: em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a pedir-lhe um adiamento, alegando estar com dificuldade. Como não convenceu, trouxe uma porca, a única coisa que possuía. Então, um trechinho de uma fábula aí. E pede: os termos sublinhados na fábula constituem, respectivamente, então, qual a classificação do o e do a na frase? O primeiro a. Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a pedir-lhe. Pôs-se. Quem se põe a alguma coisa. Então, ele pôs-se a quê? A pedir-lhe. Então, o lhe significa a ele, pedir a ele, beleza? Pôs-se a pedir. O verbo pôr-se aí está pedindo a preposição a, portanto, esse a é uma preposição. Quando o a aparecer antes de um verbo, prestem atenção. Quando o a aparecer antes de um verbo, eu tento trocar por ele, ou por ele não, desculpa, por ela, né, por a palavra a. Se eu conseguir trocar por ela, é um pronome pessoal. Se eu não conseguir trocar por ela, é uma preposição. Aqui não dá para dizer pôs-se a pedir ela. Pedir ela não tem sentido. Então, é uma preposição esse primeiro a. Então, lembre, antes de um verbo, o a pode ser pronome pessoal ou preposição. Se eu conseguir trocar por ela, vai ser pronome pessoal. Não dá para trocar preposição, que é o primeiro caso aqui. Continuando. Pedir-lhe um adiamento, alegando estar com dificuldade. Como não o convenceu, aí é o seguinte: tanto o e o a nós já vimos que antes da palavra aquele são pronomes demonstrativos. Quando eu consigo substituir o o por ele, significa que ele é pronome pessoal. Então, o antes de um verbo será pronome pessoal. Como não convenceu ele? Como não convenceu ele? Aquele o está significando ele, não convenceu ele. Então, esse o é um pronome pessoal, está aparecendo antes de um verbo. Beleza, gente? Sem mistério? Então, o primeiro é uma preposição, o segundo, o é um pronome pessoal. E o último caso: como não o convenceu, trouxe uma porca, a única coisa que possuía. Aí, para identificar o artigo, eu faço que nem para identificar quando ocorre a crase. Eu troco a palavra feminina por uma masculina. Se no lugar do a fica o, significa que é um artigo. Vou trocar a única que possuía por único que possuía. Trouxe um porco, o único. Se eu disse o único, troquei o a pelo o, significa que esse a é um artigo. Então, na questão, fechou. Preposição, pronome e artigo, que aparece na alternativa e. Beleza, gente? Então, como é que nós identificamos mesmo? O a e o o antes da palavra que, como nós já vimos em outro vídeo, é um pronome demonstrativo. O e a antes de que, pronome demonstrativo. Beleza. Quando o a aparecer antes de um verbo, e eu consigo trocar por ela, eu a entreguei ela. Eu a trouxe, eu trouxe ela. Então, se o a aparecer antes de um verbo e dá para trocar por ela, pronome pessoal. Se não dá para trocar por ela, é uma preposição. Isso quando o a vem antes do verbo. Fechou? E o o? O o, quando vem antes de um verbo ou depois do verbo, mas o antes do verbo que é o mais difícil, mais chatinho de identificar, o o antes de um verbo significa ele. Eu o entreguei ele. Eu o capturei, eu capturei ele. Esse o significa ele, só pode ser então um pronome pessoal. Fechou, gente? Então essas são as classificações das palavras o e a. Claro que a gente podia colocar muito mais detalhes, mas aí já dá para ter uma boa base para identificar essas classificações. Beleza, gente? Em seguida, vou trazer uma dica nova aí para vocês, colocando vídeo toda hora aí, a todo momento. Então,
para a gente continuar embalado, não deixe de se inscrever no canal, vai aparecer um botãozinho do APG aí do lado. Na descrição do vídeo tem link para a página do Face, tem hashtag ali do Instagram, tá, gente? Lá tem conteúdos que aparecem exclusivos, né, para o pessoal que participa, que curte, que segue. Beleza, gente? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.